induz dispendência. Quando você não contesta, causa efeito? Sim. Qual? Revelia, né? A preclusão que vai gerar a revelia. Gera a preclusão que gera a revelia, né? Então, nós temos o quê? Que todos os atos processuais ou a ausência de atos processuais causam efeitos. Os efeitos podem ser esperados, aquilo que eu posso controlar, e tem até efeitos que eu nem posso controlar, não é isso? A parte quando não recorre, não contesta, vai acontecer o que com ela? Vai ocasionar a revelia, não é isso? A parte que eu não quero revelia. Você não contesta e você quer ser rebelde? Pode ser que sim, pode ser uma escolha, ou pode ser um desídio, ou pode ser que você não saiba da consequência dos seus atos. Mas mesmo assim vai ter um efeito no processo, que é a preclusão, que vai ser ali a revelia. Então, nem sempre você está interligado ao próprio efeito. Eu quero esse efeito. Às vezes ele é do próprio processo, às vezes ele é inerente ao próprio ato, né? E aí o estudo de hoje, a gente vai focar nos efeitos recursais, aí delimitando para o que vocês fizeram de resumo, os efeitos dos recursos. Esse irradiar de eficácia, de desencadeamento lógico, de consequência, porque eu interpus o recurso. Então, ao interpor o recurso, vai ocasionando diversos efeitos. E efeito é normal, né, gente? Até quando você joga uma pedra na água, ela causa efeito, né, fisicamente. E isso a gente pode trazer para o processo. Se eu faço alguma coisa, causa efeito. Se eu deixo de fazer alguma coisa, causa efeito. Tudo no processo vai causar um desencadear a partir dali, os limites que eu possa colocar, as consequências que eu vou ter e tudo mais. E é basicamente isso que é a aula de hoje. Qual que é o primeiro efeito recursal, gente? É o obstativo. O que significa o efeito obstativo? Ele obsta o quê? Ele é a continuação do processo, não deixando ele tramitar em julgado. Então, obstar significa impedir. Isso, ele obsta a formação do... obsta a causa do julgado. A formação, então aqui ele impede a formação do que a gente entende como coisa julgada. Todos vocês lembram o que é coisa julgada? Todos vocês lembram o que é coisa julgada? Lembram do semestre passado? Coisa julgada? Coisa julgada é a situação jurídica em que uma decisão não foi recorrida. E por não ser recorrida, ela se torna o quê? Indiscutível e imutável, né? Então a coisa julgada é a situação em que uma decisão se torna indiscutível e imutável. Não pode mudar e não pode discutir aquilo que foi julgado. Só que, se eu tenho uma decisão e ela forma uma coisa julgada quando ela é irrecorrível ou quando eu não interponho por recurso, por lógica, qual é o primeiro efeito do recurso? Eu protocolei o recurso, qual que é o primeiro efeito dele? Impedir a formação da coisa julgada. Se eu recorri, forma coisa julgada? Não. Por quê? Porque o recurso é um prolongamento da ação, não é isso? Eu tive a ação que desencadeou na decisão, eu estou prolongando a ação, querendo a revisão. Se eu quero a revisão, mantive dispendência, mantive discussão. Vai transitar em julgado? Não. Vai formar a coisa julgada? Não, né? Trânsito em julgado e coisa julgada são a mesma coisa, gente? O que vocês acham? Não, né? Porque o trânsito em julgado
é requisito para a coisa julgada. Eu preciso de uma decisão e preciso do trânsito julgado para que os dois juntos formem a coisa julgada, né? Eu digo isso porque em algum momento, né, as pessoas confundem. Ok, gente? Se eu não recorro, forma coisa julgada. Se eu recorro, não forma coisa julgada. Mas nós estudamos na última aula, creio eu, né, aqui o recurso parcial. Lembra disso? Sim. O que é o recurso parcial? Ele não. De uma parte só do Da decisão. Né? Então eu tenho uma sentença de pedido 1 e 2, recorro só do pedido 1. Né? Então, esse efeito obstativo será completo ou parcial? parcial. O que vai acontecer com o pedido 2, que é não recorrido? Vai formar o quê? Vai formar uma coisa julgada. Uma coisa julgada. A gente viu isso na semana passada, Uhum. semana retrasada, quer dizer, não é isso? Então, o efeito obstativo, ele também dialoga com o quê? Com o recurso ser total ou parcial, para a gente saber o tanto de impedimento que ele traz, o tanto de óbice que ele traz à formação da coisa julgada. Então, se eu tenho dano moral e dano material, recorri só do moral, o que aconteceu com o dano material? Trânsito julgado. O que aconteceu aqui? Formou coisa julgada. Onde que está isso? Está no artigo 1002. Eu posso recorrer do todo ou em parte. Se eu posso recorrer do todo, obsta tudo. Se eu posso recorrer em parte, obsta aquilo que eu recorri. Tranquilo isso, gente? O tribunal pode se manifestar sobre o 2? Não. Não. O tribunal não pode se manifestar sobre o 2. Tranquilo isso, gente? Moleza? Bem fácil. Vocês acharam os efeitos fáceis, gente? Rapaz, o livro ajuda bastante. Qual que é o próximo aqui? Efeito suspensivo. Aí a pergunta: é regra no processo civil que os recursos suspendam a decisão? Não. Não é regra. Não. Né? O artigo 995 fala o quê? Que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Então, mesmo que tenha o recurso, a eficácia da decisão. O que significa isso? Significa que a decisão continua valendo em relação a isso. Eu recorri, mas a decisão vale. Adianta muito eu recorrer se a decisão vale? Adianta, porque eu posso mudá-la, mas eu vou sofrer as consequências da decisão até eu conseguir mudar a decisão. Só que, se esse efeito não é regra, quando que ele pode acontecer, gente? E o próprio artigo 995 fala aqui sobre isso. Ele pode acontecer porque a lei diz ou porque a parte fez um requerimento aqui, por um requerimento da parte aqui. Eu posso requerer a tutela, essa tutela do efeito suspensivo? Posso. Então, o relator pode conceder o efeito suspensivo ou a lei pode determinar. Qual que é um exemplo em que a lei determina o efeito suspensivo? Aí a gente vai para a apelação. A apelação, o artigo 1012 diz: a apelação tem efeito suspensivo. Então, quando sai uma sentença e eu protocolo a apelação, essa sentença está com eficácia ou sem eficácia? Sem eficácia. Sem eficácia. Por quê? Porque nesse caso específico a lei disse: na apelação tem efeito suspensivo. Então, protocolei a apelação tem efeito suspensivo, suspende a sentença? Suspende. Ela está suspensa. Até que o tribunal julgue, ela não vai ter eficácia. Ela é válida, ela está no processo, ela tem valor jurídico, só que ela não vai produzir eficácia ainda, né? E aí só vai produzir eficácia quando sair
aqui o acórdão, ou seja, você quer que a decisão fique suspensa até ter a revisão aqui. É para isso que serve o efeito suspensivo. Só que naqueles casos em que a lei não fala nada, se presume o quê? A regra, qual que é a regra? Não tem efeito suspensivo. Mas onde não tem efeito suspensivo, eu posso requerer o efeito suspensivo? Sim, senhor. Sim. Quais os argumentos que eu vou requerer o efeito suspensivo? A probabilidade de êxito do meu recurso e o risco Ou sofreu dano. ao resultado útil. O risco ao meu direito aqui. Que é basicamente os requisitos da tutela provisória. Como se fosse uma tutela provisória cautelar aqui. Probabilidade do direito mais urgência. Não é isso, gente? Então eu falo, olha, essa decisão eu tenho grande chance de reverter, aí você utiliza os argumentos jurídicos que você vai construir, que você construiu no seu recurso, e ainda fala, olha, se vocês não suspenderem até o julgamento, eu vou ter complicações processuais, vou ter complicações materiais, e aí você vai fundamentar isso. O relator vai poder dizer o quê? Suspendo o processo ou não suspendo o processo. Suspendo o processo ou não suspendo o processo. Tranquilo isso, gente? Alguma dúvida sobre efeito suspensivo? Nenhuma? Qual o próximo? Devolutivo. O nome está correto? Não, Por quê? porque pelo que eu li ali no livro e também vi o seu vídeo no YouTube, o nome é efeito devolutivo, mas ele não é devolutivo. Ele é um efeito de transferência de jurisdição. Por que isso? Porque ele é um nome antigo, o antigo que eu digo secular, né, de séculos, milênios atrás, onde você tinha uma visão diferente de jurisdição. A jurisdição sempre foi tripartite ou de um poder judiciário em si, específico? Não, é só vocês lembrarem da história do direito, vocês devem ter achado chato e tudo mais. Mas não só isso, é só vocês lembrarem de filmes ou da Bíblia mesmo, né? Por que o rei Salomão tem que decidir quem vai ficar com o filho ali? Qual das mães seria a mãe do filho? Por que ele decide? Porque ele que é o detentor da jurisdição. Então, essa visão tripartite do direito, que é executivo, legislativo e judiciário, é uma visão nova que eu digo assim, de 250 anos para cá, né? Não é algo que a gente chama de moderno, mas assim, em termos disso, só que a jurisdição existe muito antes disso. Jurisdição tem milênios, desde dos romanos, dos anteriores, tem jurisdição, alguém decide. Só que esse poder de decisão geralmente era naquele que mandava. Quem? Né? E alguém já viu Game of Thrones, gente? Ou ninguém viu? Ninguém viu, gente? Só ela, só? É uma série de dragão, gente, né? Vai começar a viagem. Então vamos lá. É porque se vocês tivessem visto, vocês entenderiam. Mas vou tentar. Alguém viu o Viking, gente? Também não. Serve também. Então, em alguns episódios de Vikings, tanto antes de ele tomar o poder ou depois, ele tem alguns episódios em que ele ouve a população. O que ele ouve a população? Ele senta lá, todo mundo se reúne, as pessoas começam a reclamar. Fulano de tal invadiu minha propriedade. Fulano de tal roubou meu gado, não sei o que lá. No Game of Thrones, quem lembrar, a Daenerys também tinha um dia que ela recebia as pessoas. O que o soberano, o rei, está fazendo ali? Está exercendo qual tipo de poder? Jurisdição. Com aquele ato ali é um processo, gente, né? Petição inicial oral, a
defesa oral, chama as testemunhas na hora ali, para quem viu Vikings, por exemplo, né? Aí, isso é o exercício da jurisdição. E pegando Vikings, tem um episódio numa temporada que o problema existia, mas que tinha que ser solucionado longe dali, porque era uma briga de terras e tudo mais. O soberano pode delegar a jurisdição? Sim. O soberano. Se Eu não vou decidir. ele quiser, sim. Então vou dar o poder para que você vá lá que decida. Isso acontecia muito em Portugal. Não era interligado como hoje, tudo mais. Então, se você pensar ali, Portugal tem cerca de 700 quilômetros de um lugar para o outro ali. Se o soberano ficava em Lisboa, se ele tinha que decidir algo mais para cima ali, era 10, 12 dias de viagem para ir e voltar. Então, ele nomeava o quê? O nobre daquela região para decidir aquela questão. Então, era uma jurisdição delegada. Quem que era o juiz natural ali? O juiz natural, digamos, era o rei. E ele delegava a jurisdição. Ele era o dono da jurisdição e falava assim, não, eu não quero julgar. Ou é só você pegar qualquer filme em inglês, por exemplo, quando vai ter um julgamento para vai se enforcar alguém, o que o rei fazia? Ele tinha o poder de decidir, mas nomeava uma junta, para ele não ter que decidir. Só que no final de qualquer filme que você fala aqui, o que a pessoa que vai morrer, que vai para a guilhotina, podia fazer? Podia pedir o quê? Clemência ao rei, não é isso? Que é o que isso, gente? Recurso. Só para vocês verem que o processo está até lá. É uma apelação, é um recurso, é o recurso final e tudo mais. Então, o rei podia delegar. E se cabia recurso para ele, o que o recurso trazia como efeito? Devolver a jurisdição para ele. Então ele era o detentor da jurisdição, ele podia, e aí que eu uso o exemplo do Game of Thrones, porque tem uma cena que ela está lá ouvindo todo mundo, aí chega uma hora que ela fica cansada e ela fala assim, continua ouvindo ele ali, que ela vai embora. Então, quando ela fala, continua ouvindo ele ali, ela passa para um nobre a função que? Jurisdicional. Quando ela decide, a rainha, por exemplo, alguém pode questionar ela? Existe recurso contra a decisão da rainha, do rei? Não, né? Não existe recurso. Mas se ele delega para o outro, e se a pessoa não gostar da decisão do outro, podia fazer o quê? O que era a decisão do rei, da rainha e tudo mais. Então, o recurso devolve a jurisdição ao rei ou ao detentor originário da jurisdição. Por isso que vem daí o nome de efeito devolutivo. Devolução da jurisdição. E por que hoje está errado esse nome dentro dessa concepção, dessa nomenclatura? Porque pela Constituição Federal, nós temos o Tribunal de Justiça, ou os tribunais se dividem em primeiro grau e segundo grau. E a própria Constituição já fala e organiza que o processo começa no primeiro grau. E dentro do que vocês aprenderam no semestre passado, eu entro com a ação em segundo grau e o segundo grau manda para o primeiro? Ou eu mando direto para o primeiro grau e ele que é o juiz natural da ação? Então, quando eu recorro, eu devolvo jurisdição ou eu transfiro jurisdição? Ou eu mantenho jurisdição, qualquer que seja que é o termo, eu remeto jurisdição, mantenho jurisdição, prolongo a jurisdição, transfiro. Eu prefiro a transferência de jurisdição. Mas o efeito é o mesmo, gente, é só para a gente ver o porquê que o devolutivo não tem nem sentido, porque eu só posso devolver algo que era da pessoa. Como que o juiz que a parte vai devolver a jurisdição para o tribunal se nunca foi dela, se nunca foi do tribunal? Por isso que a palavra é errada. Aí o código tenta o adaptar, e aí vocês vão perguntando, mas professor, por que manter uma palavra errada? Primeiro porque a lei erra também, né? Se você pegar o Código de Processo Penal, se você pegar a lei dos juizados, e até o Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil não vai ter efeito devolutivo, mas no Código Penal tinha, claramente.
no código anterior dizia apelação tem efeito devolutivo. Então você tem um aspecto legal de usar esse nome. Só que se vocês forem ver, no artigo 1013, diz lá, a apelação devolve a matéria nos limites da sua impugnação. Então, a própria lei utiliza esse devolver com sentido de transferir, com sentido errado. Então, a gente mantém o nome por tradição, só para vocês entenderem aqui, que é um efeito de transferência. Quem que escolhe transferir? Quem recorre. Quem recorre escolhe transferir, e por isso, aqui, ele que mantém a jurisdição. E ele escolhe transferir, primeiro porque ele escolhe recorrer, e como a gente viu aqui no recurso parcial, ele escolhe, além de realizar a transferência, ele escolhe o quê? O quanto ele transfere, não é isso? Então, se eu tenho uma sentença de pedido 1 e 2, ele só recorre do 1, ele está escolhendo realizar a transferência e está limitando a transferência, não é isso? Então, bem tranquilo isso, né? Efeito devolutivo é o efeito de transferência para o tribunal, onde a parte decide abrir a jurisdição no tribunal, nos limites daquilo que ele decide abrir a jurisdição. Que é aí que vem, onde o código fala sobre isso. A apelação será aqui julgada nos limites da devolução. O que é os limites da devolução? No quanto que a parte quer devolver. Ela pode devolver, utilizando esse termo, a sentença como um todo? Pode. Pode devolver a sentença como uma parcela dela? Pode. E aí vocês vão ver muito no dia a dia de vocês como estagiários, depois como profissionais, porque a gente tenta explicar, eu acho que eu já falei isso aqui, é um processo simples, não é isso? Simples é uma parte, um autor, um réu e um pedido. Mas vocês vão ver processos que tem 10 pedidos, 3 pedidos, um processo simples. Alguém já teve o nome inscrito no SPC Serasa? Todo mundo paga um dia aqui, né? Todo mundo. Não, indevidamente, gente. Estou falando que vocês falaram não. Indevidamente. Né? Indevidamente. Não, só devida mesmo. Então, só devidamente, mas indevidamente. Se você for entrar com uma ação porque foi indevidamente escrito no SPC Serasa, que é uma ação simples, gente. Quando vocês começarem a devagar, moleza isso. A petição está quase pronta aqui, como é que está? Só muda uma coisa. É uma ação simples. Nessa ação bem fácil de fazer, você pede para declarar que aquela dívida não existe. Então, uma ação declaratória de inexistência de dívida, que vai gerar uma obrigação de fazer acessória. Qual? Retirar o nome do SPC Serasa. E que aí você vai falar assim, como eu sofri dano moral, que é dano moral. Quantos pedidos eu tive nessa ação? 2 principais e um acessório, né? Mas a ação não é simples? É simples no sentido de fácil de fazer. Então, eu acho que eu já falei, quando sofre um acidente de trânsito, pode ter 10 pedidos ali. Tá? E aí você vai delimitar o quanto que eu quero ir para o tribunal. Quero devolver tudo para o tribunal? Quero. Quero devolver tudo para o tribunal? Quero. Quero não devolver nada? Não recorro. Quero devolver uma parte? Então, o efeito devolutivo é a transferência para o tribunal e a escolha do quanto transferir para o tribunal. O tribunal pode falar sobre o 2? Não. Por quê? Porque a parte escolheu não transferir essa jurisdição. Assim como você escolhe na sua petição inicial, e vocês viram isso no semestre passado, quem que escolhe o tamanho da ação? Os pedidos que você faz. O juiz pode julgar algo fora do pedido? Não, não pode julgar algo fora do pedido. Se não pode julgar algo fora do pedido, o tribunal pode julgar algo fora aqui? Não, de igual maneira. Tranquilo isso, gente? Não tem, pai? Eu tenho só uma pequena dúvida, para ter tentado fazer uma a respeito desse específico ali, aquilo que a advogada, no caso, deu a luz, no caso do parto, ou então o advogado que está no período
está falando de suspensão do prazo processual. Não é isso assim. É porque quando você está com o prazo em andamento, pode ter diversos casos em que você pode suspender o prazo do recurso, da contestação, qualquer que seja. Se eu provar que o advogado morreu, suspende. Se eu provar que a parte morreu, suspende. Né? E aí, no seu exemplo, que a advogada teve filho, que o advogado teve filho. Então, isso são causas de suspensão do prazo. Aqui a gente não está falando de suspensão do prazo, a gente está falando de deixar a decisão sem efeito, enquanto Mas, não assim, julgar o recurso. teoricamente, a decisão ficaria sem efeito também, né? Que aquele prazo Não, mas não é isso. A construção aqui é o quê? Tem uma sentença. Eu vou ter 15 dias para recorrer. Recorri, a gente tem que dizer, essa sentença está produzindo eficácia ou não, se eu interpus o recurso. Se tiver efeito suspensivo, ela não vai produzir eficácia até sair a decisão de revisão. O que você perguntou é, dentro desses 15 dias, se tiver algum motivo que suspende esses 15 dias. Aqui a gente está falando da suspensão do prazo. Então são coisas diferentes aqui. Isso aqui esse prazo de 15 dias vai continuar suspenso. Vamos supor, o advogado morre, o advogado que tem filho, a advogada que foi a única do processo que tiver filho. Não, isso suspende o prazo, não necessariamente a sentença. Alguma dúvida sobre o devolutivo, gente? Tudo tranquilo? Qual que é o próximo, gente? Efeito substitutivo. Efeito substitutivo. Artigo 1008. Do CPC. O recurso impugna a decisão. No final do processo, qual decisão que vale? A recorrida ou a revisão? Então, se eu tenho aqui uma sentença, interpus a apelação, aí vai ter aqui o acórdão disso. Qual que vai ser a decisão que vai valer? A última aqui. Né? Por quê? Porque eu quero essa substituição. Eu recorro para a substituição. Eu recorro para que tenha essa substituição. Porque você não quer manter a mesma decisão. E aí o artigo 1008 vai falar assim: a decisão recorrida, a decisão do recurso substitui a decisão anterior dos limites da sua impugnação. O que significa isso? Qual que vai ser aqui a decisão que vale no processo? A decisão do recurso. Só que ela vai valer, gente, como? Nos limites da sua impugnação, nos limites do efeito devolutivo. O que quer dizer isso, gente? Se eu tenho uma sentença de 2 pedidos, 2, eu recorro só do 1, só vai substituir do 1. Ou alcanço 2? Não. Aquilo que eu sequer impugnei, não substitui. Esse é o primeiro ponto. Nos limites da sua impugnação, nos capítulos que foram impugnados. Depois, toda decisão de recurso substitui. Toda decisão do recurso substitui a decisão anterior? Sim. E se eu tiver uma decisão que fala que o recurso é intempestivo? O que é um recurso intempestivo, gente? Recurso fora do prazo. Então eu tenho uma decisão do recurso? Formalmente sim, materialmente não. Essa decisão formal que diz que o meu recurso foi fora do prazo, substitui a decisão? A sentença que me condenou? Não, né? Ela fala de outra coisa. O que ela fala de outra coisa? Aqui estou falando, por exemplo, de uma condenação que está falando de tempestividade, fora do prazo, não pagou as custas e tudo mais. Então, essa decisão meramente de admissibilidade substitui? Não. Decisão de admissibilidade negativa não substitui. Por quê? Porque eles falam de assuntos diferentes. Né? Eu quero aqui uma coisa e aqui quero outra coisa.
Tranquilo isso, gente? Agora, se eu tenho o erro improcedendo, o que é o erro improcedendo, gente? Um pedido para anulação. Se eu tenho um pedido para anulação, substitui? Não, não. Por que não? Porque ele vai anular, está pedindo para anular, ele vai voltar lá para o... Então, se eu peço para anular, Está anulando, não o tem... que vai acontecer? Se eu conseguir anular, essa decisão sequer vai ser válida. Então, eu não vou substituir ela, eu vou criar um vácuo, não é isso? Então, que vai ter que voltar e ele decidir de novo. Então, só tem efeito substitutivo quando julga o mérito do meu recurso no erro injudicando. Tranquilo isso, gente? Quando julga para reformar a decisão, se a gente não está discutindo sobre erro improcedendo, está discutindo sobre erro injudicando, vai ter aqui a modificação da decisão. Aí eu faço uma pergunta: se o recurso é improvido, improvido significa que a sentença continua a mesma, não é isso? Substitui a decisão? Sim. Sim ou não? Sim. Quem acha que não? Por que não substitui? Se é improviso, professor, não tem procedência. Ele não provém. Quem acha que sim? Sim, eu acho que sim. É porque ele foi sentenciado no primeiro lá. Aí como ele foi pro tribunal, aí já teve entendimento dele lá. Aí então substituiu. Então, por mais que o tribunal mantenha a decisão que vale é a do tribunal mantendo. Ah, mas professor, o tribunal só confirmou a decisão de primeiro grau. Sim, confirmou, mas trouxe ela para ser a decisão definitiva. Então substitui. Tanto que quando você for ver no processo, você vai ver qual? A sentença ou a decisão do tribunal? Decisão do tribunal. Você vai ter que verificar o que o tribunal decidiu. O tribunal decidiu que o recurso não tinha razão, e que por isso a decisão de primeiro grau deve ser mantida. Essa manutenção da decisão de primeiro grau que vale. Então substitui, porque deixa de ser uma decisão do primeiro grau e passa a ser uma decisão do colegiado, confirmando-a. Mas é essa decisão que vale, essa decisão que substitui. Então, o substituir aí não é mudar a decisão, tirar uma decisão e botar outra com outro conteúdo. É tirar uma decisão e botar outra que define a causa, mesmo que seja no sentido igual, mesmo que seja com o mesmo resultado. Mas é ela que define ali, ela que é a pacificação da jurisdição. Então, mesmo que mantenha a decisão, tem um efeito substitutivo, desde que julgue o mérito e erro de proceder. Ficou tranquilo isso, gente? Porque você vai ter que entender que foi aquela última decisão que definiu o seu processo, e não a primeira. Eles não julgaram, foi o recurso, eles não julgaram a decisão anterior. Então, não deram provimento ao recurso. Esse é o que eu entendi pelo seu improviso. Mas qual que é a decisão? Eu estou colocando na palavra, não estou dizendo que sou errado. Não, mas tem que ter um sentido jurídico. Eu colocou que realmente o fato de ele manter torna-se também a decisão do outro tribunal. Só que, se você for observar que estão mudando um recurso e ele não foi tido como correto, não teve provisão no mérito da coisa, para mim o improviso seria isso, mas está entendido. Não, é porque assim, você abre uma nova jurisdição. Então você tem uma nova jurisdição que revisa tudo.
Sim, passa a ser a dela. E passa a ser. Mas só que assim, pode ser que o tribunal diga, mantenho nos mesmos termos. Isso acontece muito no juizado. Mantenho nos mesmos termos. Pode ser que o tribunal mantenha o resultado por um outro motivo. Mas ainda assim na execução vai ser citada a última. Sempre vai ser citada a última. Então, o que importa, vamos supor, hoje mesmo está uma discussão no grupo de quem acompanha o STF, está lá. O STF está decidindo se o bem de família do fiador é penhorável ou não. Está decidindo agora. Se ele decidir como constitucional ou como inconstitucional, ele vai seguir. Vamos supor que a decisão dele, que vai ser como constitucional, como eu estava vendo antes de vir para cá, como constitucional, vamos supor que o juiz de primeiro grau disse que era constitucional. A gente está vendo uma decisão do STF ou uma confirmação da decisão do juiz de primeiro grau? A gente está vendo uma decisão do STF. E muitas das vezes, e aí quando a gente for seguindo para os tribunais superiores, a gente vai ver que as decisões podem ter o mesmo resultado, mas os fundamentos são outros. Porque, por exemplo, o juiz de primeiro grau só falou assim: acho que o bem de família do fiador deve ser impenhorável ou deve ser penhorável. E nem deu motivos, só falou: olha, eu acredito tal. Já o STF vai verificar a constitucionalidade disso. Então, o meio, o fundamento para chegar lá é outro. Então, a decisão é nova. Por mais que, no efeito prático, de resultado seja o mesmo. Né? Ele rejulgou a ação aqui e tudo mais. E pode ser que ele rejulgou e falou assim: não, o julgamento dele foi bom, vamos manter o julgamento dele. Mas eles mantêm de novo, né? Eles julgam novamente e convergem no resultado. Né? Efeito translativo. Acharam isso fácil, gente? Não. Esse daí eu até agora não entendi ele não. O que significa questão de ordem pública, gente? Vocês lembram disso? O que é uma questão de ordem pública? Muitas das vezes nós precisamos que as partes suscitem vícios, suscitem matérias. Mas o juiz pode julgar algumas matérias de ofício? Pode. A gente vai chamar isso de questões de ordem pública, quando o juiz pode ele suscitar matérias. E aí é só vocês lembrarem do semestre passado, todas as matérias quase todas as matérias do artigo 337, quase todas as matérias do artigo 485 são matérias de ordem pública, são os vícios processuais, né? E tem outros que também permitem com que o juiz analise isso. Se o juiz pode analisar essas questões de ofício, a pergunta é: o tribunal também pode? O artigo 485 fala, eu acho que no parágrafo 5º ou 6º, essas questões de ordem pública podem ser analisadas com qualquer grau de jurisdição. Então, quando eu recorro, terão as matérias que eu escolhi, efeito devolutivo, e terão as matérias que vão junto. Por quê? E aí vamos supor que eu seja aqui o autor. Teve uma ação julgada improcedente. Aí eu recorro porque eu quero a procedência. Aí o tribunal verificou que, na verdade, existe uma incompetência absoluta. Lembram o que é incompetência absoluta, gente? Existe uma incompetência absoluta. O juiz de primeiro grau não era competente para julgar. O tribunal pode anular aquela decisão e falar: olha, o juiz de primeiro grau nem competente era para julgar isso. Mas o autor falou sobre competência no recurso dele? Não. Só estava
improvido, ele queria como procedente aqui. Estava improcedente, ele queria como procedente. Se ele não falou sobre incompetência, o tribunal pode falar? Pode, porque é uma matéria de ordem pública, que o juiz pode conhecer de ofício. Mas isso não vai além daquilo que a parte escolheu como matéria? Vai. A gente vai ver que não é bem extra-petita, mas isso está além? Está. Mas você tem que entender que quando você recorre, você escolhe os seus fundamentos e a lei coloca junto os fundamentos que o juiz pode conhecer de ofício. Então você, pelo efeito devolutivo, escolhe os fundamentos. E a lei leva junto os fundamentos que ela mesma fala. O tribunal pode conhecer sobre isso. Para o que você escolhe que o tribunal responda, efeito devolutivo. Para o que a lei já coloca, a lógica jurídica já coloca que o tribunal deve se manifestar, efeito translativo. E por que esse nome? Porque translada aquilo que você pediu, translada o fundamento que você trouxe, traz algo que você não citou, mas que a lei já coloca ali. Então ele se une com efeito expansivo, é isso? O expansivo é diferente, eu já vou chegar nele aqui. Porque o expansivo tem uma outra lógica aqui. Mas ele dialoga com o expansivo, mas nem todo expansivo é translativo. Vamos ficar nesse para depois a gente chegar lá. O que significa isso? Se a lei autoriza que o juiz de primeiro grau, que deveria ter falado sobre incompetência, não falou, ninguém percebeu incompetência, aí chega no outro tribunal, o tribunal pode falar sobre incompetência? Pode. E por que ele vai poder falar sobre incompetência? Porque a lei diz? Sim. Mas também por quê? Porque eu recorri. Se eu não tivesse recorrido, o tribunal ia falar? Não. Então meu recurso devolveu o que eu quis, efeito devolutivo, mais o que o relator e o colegiado podem se manifestar de ofício. Conseguiram entender? Para o que eu quero, efeito devolutivo. Para o que ele pode se manifestar de ofício, efeito translativo. Beleza. Para o que eu escolho, efeito devolutivo. Eu que devolvo, eu que escolho. Para o que a lei coloca, para o que ele pode se manifestar de ofício, efeito translativo. Tranquilo isso, gente? Mas o efeito translativo é extrapetita, como se manifestou, e a dúvida é muito importante? Não. Por quê? Porque ele vai ter qual limite? O limite do meu pedido. E aí vamos pegar o mesmo exemplo aqui. Sentença que tem pedido 1 e 2. O efeito devolutivo fala, eu quero alterar o pedido 1. O tribunal pode se manifestar sobre o 2? Não. Não. Mesmo com efeito translativo, pode se manifestar sobre o 2? Não. O que significa aqui é o quê? Sobre o 1, eu escolhi os fundamentos. Por exemplo, eu escolhi erro injudicando. Só que junto, a lei leva todos os improcedendo que o relator ou o colegiado visualizarem. Todos os improcedendo que são conhecíveis de ofício. Os que não são conhecíveis de ofício, eles já recluíram. Por exemplo, incompetência relativa. Eu posso recorrer sobre incompetência relativa? A parte pode. O relator pode falar sobre ela? Não. O relator não pode falar sobre ela. Né? Então, por quê? Porque não é um vício que o relator, que o juiz possa se manifestar de ofício. Mas se uma decisão nesse sentido, o público não seria afetado? Porque a sentença no caso, a primeira parte, no caso, já não foi... A sua pergunta é importantíssima para a gente poder compreender
os limites do efeito translativo. E isso talvez é o que causa maior complexidade. Vamos supor aqui, dano moral e dano... Pode ser que seja, mas a questão não é bem essa. Vamos lá. Vamos tirar a incompetência para a gente ter outros exemplos aqui. Eu entrei com uma ação contra o réu. O juiz julgou improcedente a ação, ou seja, disse que o réu era o réu. Aí eu recorri do 1 e falo que eu quero a condenação do réu. Aí o tribunal fala, olha, eu estou vendo aqui que o réu não tem nada a ver com esse processo. Ilegitimidade do réu. O tribunal pode se manifestar sobre a legitimidade? Pode. Questão de ordem pública. A qualquer momento. Ah, mas a parte não se manifestou sobre isso. Ninguém impugnou. Mas o relator pode conhecer o ofício porque está na matéria do 485. Na matéria de ordem pública. Aí eu só recorri do 1. Mas ele não podia ser réu de nenhum dos dois. O tribunal pode falar que ele não vai ser réu do 2? Vocês acham que sim ou não? Ou vamos levar isso para a incompetência, como você disse. Ninguém percebeu a incompetência. Aí eu recorri só do 1. O tribunal só está analisando 1. Aí ele percebe que tem incompetência absoluta. Pode declarar 2 nulo? Eu creio que não, só porque já é coisa julgada, né? Mas é isso que a gente tem que ter uma lógica, gente. Isso que a gente tem que ter uma lógica. A aula a gente passou falando. Se eu não recorro, faz o quê? Foi julgado. Aí aqui eu perguntei, se eu não devolvo, faz o quê? Foi julgado. Se eu não recorro, não substitui. E aí depois a gente não pode achar que leva tudo, entendeu? Tem que ter uma lógica aqui. Mas por quê? Porque qual que é a lógica? O tribunal não pode nem analisar se o 2 é incompetente ou não. Porque assim, se você não fizer um pedido para o juiz, você, vamos supor, bater no seu carro, você ficou 1 mês no hospital, gastando no hospital, mas você entrou com uma ação só de dano material, o juiz pode julgar o tempo que você ficou no hospital? Que você escolheu não levar para o judiciário? Não pode, porque senão isso vai ser extra-petita. Você escolheu não recorrer para o tribunal do 2. O tribunal pode analisar? Não. Ele está obstado. Então, para ele, seria como se esse 2 não tivesse no processo. Só que é difícil, e essa dúvida sua tem todo semestre, né? Tem uma tarde, tem uma outra faculdade, vai ter essa mesma dúvida. Porque isso que é o complicado do efeito translativo, porque pelo pedido 2, pela sentença do pedido 2 estar no processo, a gente acha que o tribunal tem que resolver tudo. Mas o tribunal não. O tribunal vai resolver o que eu determinei que ele resolvesse. Efeito devolutivo. Aí dentro do efeito devolutivo tem o efeito translativo, que é o quê? Eu vou escolher os motivos. Eu falo, olha, eu quero a reforma da decisão. Ou, por exemplo, eu falo, olha, a incompetência absoluta. Então, eu também posso escolher esses fundamentos. Então, vamos supor que eu disse que é incompetência absoluta. O tribunal me responde que é ou que não é. Qual efeito vai ter sido? Devolutivo ou translativo? Porque eu suscitei a incompetência. Quando eu suscito a incompetência, qual efeito é? Devolutivo. Por quê? Porque eu estou falando no tribunal, analise a incompetência. Então ele vai analisar, nem que seja para rejeitá-la. Mas quando eu falei sobre incompetência, o tribunal rejeita, efeito devolutivo. E ele fala sobre legitimidade, que eu não falei, efeito translativo. Então o que é o efeito translativo? É que o seu recurso vai levar matérias que você não quis, ou que você não pensou, ou que você não achou. Você tem que ter ciência
que o seu recurso é aquilo que você escolhe, mais aquilo que a lei diz. Professor, e quando me cita a incompetência no caso do julgado, o tribunal que vai julgar a causa ou ele devolve para aquele? Não, se eu cito a incompetência, ele vai julgar se o juízo era ou não era incompetente. Sim, mas se ele achar que era, anula e devolve. devolve-se para Aí só devolve para o juízo competente. Agora, né? Ok, gente, efeito transitivo? Professor, no caso aí do 2, já a partir do momento que o recurso não falou do 2, já transitou em julgado ou ainda pode haver aquela situação? Transitou em julgado já. Formou, foi julgado. Né? Mas o professor pode abrir um novo processo para falar sobre o 2? Não, transitou em julgado já. Né? Tá. Porque quando forma uma coisa julgada, aí eu não posso ter outro processo, né? Coisa julgada me impede de ter outro processo. Por causa daquela situação lá, professor, que o senhor levou na aula passada, acho que foi isso, que quando um recorre, o outro pode Entrar O adesivo? com adesivo? O adesivo. Não, aí é uma exceção. Você espera para que a coisa julgada aguarde o adesivo, né? Mas se ele nesse tá... caso aí não cabe. É, porque ele não, Não, tá... mas assim, vai ser durante aqueles 15 dias da segunda chance só. Ah, tá. Então eu não recorri na primeira e recorro na segunda. Durante esse prazo aqui eu tenho essa segunda chance. Mas se eu não recorrer na segunda, falam coisa julgada, aí não pode mais ser mudado. Ficou tranquilo o efeito transitivo, gente? Tem matérias, só que essas matérias que vão poder ser conhecidas de ofício vão ser no limite daquilo que eu pedi. Se eu só pedir algo sobre um, só vão ser consideradas os vícios processuais de um. O de dois, o de dois nem está com o tribunal. O tribunal nem pode se manifestar sobre o dois. Tranquilo isso, Luiz? Moleza? Fácil isso? Conseguem responder isso na prova? Professor, e quem é competente para, no caso, manter ordem tanto do tribunal quanto no caso do STF? No caso aí? Manter o quê? Manter ordem, no caso, tipo assim, eles andarem. Existe um limite ali para cada um, no caso. Quando excede-se o limite, quem é que deve manter ordem ali? Mas o que é a ordem que você está falando? Tipo, vamos lá, o STF não pode entrar numa seara que não é competência dele, certo? Não pode, vamos supor, elaborar, abrir uma ação, sua disposição contra um terceiro, sendo que aquele terceiro lá seria a competência do Ministério Público, sua disposição, entendeu? Não, é porque assim, o STF, ele, como qualquer juízo, ele é responsível, ele responde uma ação que entra. Sim, mas ele não pode abrir um inquérito, vamos supor. Isso é uma função do Ministério Público, certo? E quando ele faz isso, que nós estamos vendo aí casos que, vamos lá, tem várias divergências em cima disso. Né? Aí você está perguntando quem controla o STF? O STF. Quem controla a Suprema Corte? O próprio nome diz. Ela é a Suprema Corte. Não tem nada acima dela. Né? Não tem nada acima dela em relação a isso. Né? Só que você está falando do inquérito das fake news, né? Que o STF abriu sem a participação do Ministério Público. O vício aí, só para não faz parte bem da aula, mas assim, o vício aí não é ele abrir. O juiz pode abrir. Aí agora vamos para o expansivo. O expansivo tem a ver com o translativo. Isso significa que o quê? O expansivo significa que eu vou fazer um pedido e que muitas das vezes, ao acatarem o meu pedido,
para que eles acatem o meu pedido, eles vão impactar mais do que eu pedi. Isso vai ser extra-petita? Não porque intrinsecamente eu pedi aquilo, sem eu perceber. E aí nós temos 3 espécies de efeito expansivo. O primeiro efeito expansivo aqui é o mais fácil, que é o subjetivo, que é o das partes. Vamos supor que eu tenho 2 réus. Os 2 foram condenados a juntos pagar 10 mil reais. Um recorre e o outro não. E o que recorre conseguiu comprovar que não teve dano. O que não recorreu vai aproveitar desse recurso? Por quê? Porque o que recorreu conseguiu provar que não teve dano. Ele não conseguiu provar que ele não teve culpa. Porque se ele provasse que ele não teve culpa, o dano continuava para o outro. Mas o recurso dele foi para conseguir provar que nem teve dano, ou às vezes que aquele fato sequer existiu. Então, o argumento dele serve para impactar o outro que não recorreu? Certo. É um efeito que ele queria? Não, porque ele recorre em causa própria. Só que ele ajuda o outro por consequência, não porque ele quis. E o fundamento dele ocasionou isso. Então, isso é o efeito expansivo subjetivo, sobre os sujeitos do processo. Subjetivo, sujeitos do processo. O outro é o objetivo. E o objetivo pode ser interno da decisão ou externo da decisão. O que é interno da decisão? Vamos supor que você é condenado a pagar alimentos. Tranquilo isso, gente? Condenado a pagar alimentos. Sou condenado a pagar R$1.000 de alimentos, ou salário mínimo de alimentos. Aí você recorre e fala assim, só isso, não sou pai. E o tribunal acata o seu recurso, vendo que você não é o pai. Só que eu não pedi e não falei nada sobre os alimentos. O que vai acontecer com os alimentos se eles acatarem que eu não sou o pai? Perde o objeto. Ele vai ser prejudicado. Porque se eu não sou o pai, vai ser julgado improcedente ali. Porque, na verdade, quando eu falo sobre isso, o fato de não ser o pai é chamado de prejudicial de mérito. Prejudica o julgamento do mérito. Então, quando eles acatam que eu não sou pai, existe uma consequência lógica do quê? Que todas as obrigações de pai são retiradas. Mas eu não pedi a improcedência. Mas professor, então o advogado foi ruim. Tudo bem, o advogado bom já falaria, não é o pai, e consequentemente tem que ser julgado improvido os alimentos. Só que o mundo recursal cuida até dos advogados ruins, né? Se você recorre aqui e fala assim, o meu cliente não é o pai, o tribunal fala, realmente está aqui e tal, ele tem como falar assim, mas você não falou sobre alimentos, então eu vou dizer que não é o pai, mas vou manter os alimentos porque você não falou. Então ele vai expandir pela prejudicialidade. O que ele acatou prejudica o julgamento de alimentos. E aí então vai ter uma consequência expansiva. Eu não falei dos alimentos, mas vai ser impactado por uma consequência lógica, como se fosse uma reação em cadeia, né? Eu consegui provar que não sou o pai, então por lógica eu também não tenho que pagar os alimentos. Mas é óbvio que não seria mais fácil eu pedir isso? Sim, mas mesmo que eu não peça, tem que ter uma coerência. Eu não sou o pai, não tenho que pagar os alimentos. Tranquilo isso, gente? Ficou fácil? E por que é objetivo interno? Porque a consequência, a reação em cadeia foi dentro da própria decisão, dentro da própria sentença. O objetivo externo já é onde? Fora da sentença. E aí, a dúvida aqui, se eu tenho aqui um vício
de citação. E eu só alego isso. Vício de citação. O tribunal reconhece o vício de citação. O tribunal percebe que a citação foi inválida, que a citação foi viciada. O que vai acontecer com o processo? Quando se descobre que o réu sequer foi citado, volta para o início. Mas ele não pediu para voltar para o início. Então, não tem como eles acatarem a citação, realmente, o erraram lá no início, nem perceberam que a assinatura não era dele e tudo mais, e o processo prosseguiu. Então, vamos acatar a citação. E o que eles vão ter que fazer por lógica? Anular todos os atos da citação até a sentença. Aí eu volto a falar, o advogado mais coerente falaria o quê? Peço a nulidade da citação, que reconheça a nulidade da citação e a anulação de todos os atos. Só que eu preciso falar sobre essa anulação? Não, porque ela está intrínseca dentro do pedido de citação. Mas se eu fizer, se fizer melhor, você está mostrando que você já sabe as consequências, né? Mas se você não fizer, é pela lógica. E isso vai impactar o quê? Eu preciso falar assim: se vocês considerarem que a citação é inválida, anule a sentença? Eu preciso falar para o anular a sentença? Ou eu posso falar assim: considerem que a citação é inválida? Se eu falar considerem que a citação é inválida, o próprio tribunal tem que falar assim: e aí, o que a gente faz com isso? Declaramos a citação como inválida. Devolvemos para o primeiro grau para começar desde quando? Desde a citação. E o que aconteceu depois? Tudo muda. Professor, retomando a questão do subjetivo interno, no caso, foi acolhido o recurso de inexistência de paternidade, não é o pai. De ofício, ele vai entender que a provisão de alimentos é indevida? Pode ser. Mas a questão é de ofício. A minha dúvida é, porque você imagina numa situação prática, o cidadão entrou com recurso, aí houve o efeito expansivo, esse interno, pediu a provisão de alimentos e pediu o reconhecimento da paternidade, foi deferido. Aí ele proveu o recurso falou não é o pai. Em tese, a parte que pede a provisão de alimentos ficou inerte. E aí, na execução, o cidadão, mesmo que não seja o pai, execute. O advogado tem que dizer de novo: olha, aqui na sentença diz que foi reconhecido que não é o pai, mas os alimentos estão sendo executados. Existe alguma coisa relativa? Bom, o efeito expansivo tem que fazer o quê? O tribunal deve julgar os efeitos da decisão que ele profere. Ele vai ter que dizer obrigatoriamente que não há provisão de alimentos ainda devida. Exatamente. Pronto, é isso. Mas assim, isso não é que o juiz vai decidir de ofício. É porque dentro do pedido de que ele não é o pai, já está qual pedido? Provisão de alimentos. Provisão de alimentos. Não está claro. É porque assim... que houvesse a necessidade, né, como a gente sabe que tudo é muito maravilhoso, muito perfeito, de o advogado provocar o judiciário para que ele dissesse: não, a provisão de alimentos é indevida. Então, quer dizer, não há necessidade, não há possibilidade de o advogado da outra parte tentar executar. Então, mas é porque o tribunal deve julgar tudo. Sempre que o tribunal acata um pedido, ele tem que entender, isso é a base do efeito expansivo. Ele tem que entender qual que é o impacto do que você pediu. Porque você pede, e você pode pedir perfeito ou pode pedir imperfeito. Aí o tribunal fala assim: a gente vai acatar o que você fez, mas você pediu só para eu anular com a citação. Eu vou anular com a citação, mas você não pediu para anular a sentença, então vou manter a sentença? São coisas contraditórias. Sim. E o tribunal tem que manter a coerência. Então, o tribunal, ao analisar a citação, tem que analisar os efeitos dela. Aí, trazendo para o outro exemplo, é o tribunal, ao dizer que ele não é o pai, quais os efeitos dele no seu pai? O pedido final se torna prejudicado. Aí, o que o tribunal tem que dizer? Reconhecemos que ele não é o pai, prejudicado o pedido, né? Ele
porque é uma prejudicial de mérito. Vai ser julgado improcedente, por prejudicialidade. O julgamento de um impacta o julgamento de outro. Vocês aprenderam no semestre passado sobre as prejudiciais de mérito, né? Não? Tudo esse semestre passado, professora, a gente está matriculado no quinto período, mas a gente está no quarto. Então as matérias não estão sequenciadas. Não, mas semestre passado que eu digo é processo civil 2. A grade mudou, você não sabe nem o que é esse processo civil 2. Então, processo civil 2 é de petição inicial a coadjugado. Vocês tiveram isso? Tiveram isso. Né? Então, lá em contestação, vocês têm que ver que tem as defesas diretas e as defesas indiretas. O que significa isso? Eu posso me defender sobre os alimentos. Eu não tenho que pagar alimentos. Como que a gente chama essa defesa? Direta. Eu estou confrontando o argumento do autor. Mas eu posso trazer outros argumentos que seriam defesas indiretas. Se eu me defendo falando que eu não sou o pai, eu estou atacando o fato de ter alimentos? Estou. Diretamente ou indiretamente? Indiretamente. Tudo que a gente ataca indiretamente, a gente vai chamar de prejudicial do mérito, porque o julgamento desse prejudica o modo de ser do mérito. Então, se ele não é o pai, o mérito está definido? Está. Improcedente. Né? Então, por isso que a gente chama isso de prejudicial do mérito. Tem como julgar o mérito antes de saber se ele é o pai? Não. Então, isso é preliminar ao mérito e prejudica o mérito. Por que prejudica o mérito? Porque está vinculado ao mérito. E não é só isso. Vocês querem outros exemplos? Revisão contratual. Você está com uma revisão contratual contra mim. Qual que é o assunto? Revisão contratual. Básico, isso que é o mérito. Eu falo, juiz, o contrato é nulo. Nem tem contrato. Nem Não. existe. O contrato é nulo. Tem como julgar a revisão contratual sem julgar a nulidade do contrato? Não. E se o juiz acatar a nulidade do contrato? Julga improcedente a revisão, porque você vai julgar o que na revisão de algo que não existe? Entendeu? Então isso, lá em processo 2, lá em contestação, aulinha de contestação, vocês aprendem defesas diretas e indiretas de mérito. As indiretas é quando você ataca como consequência. E aí que tem a ver que, quando eu tenho uma prejudicial de mérito, eu estou atacando o pedido principal? Estou, mas sem nem falar ele. É óbvio que eu posso falar dele também. Olha, eu não sou pai, quero que vocês reconheçam isso. E também eu quero que vocês reconheçam que, por eu não ser o pai, eu não quero pagar Esse ninguém. advogado é bom. A gente tem que concordar. Aí que é sim. bom, né? Mas a jurisdição não tem essa. A jurisdição faz o quê? Vocês têm que saber julgar tudo. O juiz tem que saber julgar todos os reflexos sem aumentar. Ele aumentou a jurisdição aqui? Ele só percebeu quais as consequências lógicas da análise da prejudicial de mérito. Tranquilo isso? Lembraram da aula de contestação? Vamos lá. Agora tem efeito quê? Todo mundo entendeu o expansivo, gente? Efeito regressivo. O regressivo, gente, é porque o normal é que você altere o órgão. O que é altere o órgão? É você imaginar aqui que vai ser um outro órgão que vai julgar o recurso. O que significa isso? Você tem um juiz, ou uma vara, ou um órgão, e você recorre e você vai ter uma alteração de órgão, uma alteração para uma outra instância, uma alteração para um outro colegiado. Se for o relator, você recorre e vai para o colegiado. Se for o juiz de primeiro grau, você recorre e vai para o tribunal. Você recorre do tribunal e vai para o STJ. Então você vai tendo alterações de quem tem a competência de julgar. Então você altera o lugar que está com aquela jurisdição. Só que em alguns casos, o mesmo
juiz vai poder reanalisar a decisão. O mesmo juiz vai poder reanalisar a decisão. E a isso a gente dá o nome de efeito regressivo, porque regressa ao juiz para que ele analise a decisão. Então há uma regressão para que o mesmo juiz analise a decisão. É regra? Não. É exceção. Alguns recursos têm essa possibilidade. Como a gente vai ver nos agravos, o juiz pode se retratar, pode voltar atrás, né? Vocês devem ter visto semestre passado sobre tutela provisória, ou não viram sobre tutela provisória, ou eu não posso falar semestre passado mais, né? Vocês pularam do 1 para o 3. Não, mas é verdade. Foi isso? Quê? Olha, Mas do 1 vocês pode falar, né? Fui eu que dei o 1, gente. Né? eu não fiz um com o senhor. Tá, não, você pode falar, mas quem não fez um comigo? Aí todo mundo vai aumentar a mão. A grade está mudou acho que umas 2 vezes. Acho que dá 1, tá 10 para 11, dá 9 para 11. O quê? Da 9 da 10 para 11. Cada vez que muda, eles mudam a nomenclatura das disciplinas. Aí, o quarto período, por exemplo, eu deveria estar matriculado no quarto, mas não foi ofertado. Ah, então você não teve processo civil 2? Não teve disciplinas do quarto período. Aí eles matricularam todos, não tinha. Não, mas você Entendeu? teve Agora, processo como que civil você 2? se recorda? Eu não lembro pela denominação, se tinha nessa denominação. É, procedimento comum. Então é isso. Isso. Às vezes é a mesma coisa, mas com denominação. Chegamos no consenso? Não, mas se você teve, eu posso falar, ué. Chegamos no consenso. Ó, se você teve, eu posso falar. A minha preocupação é porque eu estou com alguns alunos na tarde, eu acho que uns 4 alunos da tarde, que eles vieram de outras faculdades, e que aí eles tiveram processo civil 1 e à tarde não vai ter processo civil 2. Aí jogaram ele para o processo civil 3. Então, tipo assim, eles realmente pularam e tudo mais. Aí, existe isso, pularam. Aí, não teve. Foram pulados, professor. Não. Né? Tanto faz. Depende. O efeito é o mesmo, né? Pularam, foram pulados e tudo mais. Nós vamos argumentar entre vocês. A outra é, vocês tiveram processo civil 2, gente? Tiveram, né? Lembram? Ou é prazo de mais férias, final do ano, Covid, professor, Covid. Covid, né? Todo mundo teve Covid ao mesmo tempo, né? Então, mas assim, eu só falo de processo civil 2, gente, quando é extremamente necessário. Ou seja, Eu falo pouco. Toda hora. Quando eu dou aula de processo 1, eu falo muito, não, em algumas hipóteses, vai voltar para que o mesmo juízo julgue. E aí eu estava falando de tutela provisória, a chamada liminar. Você pede uma liminar, o juiz dá, ou nega. Cabe o recurso que a gente vai aprender, que é chamada agravo, da decisão interlocutória. Vai para o tribunal direto. O juiz pode voltar atrás? Pode. O recurso é para o tribunal. Era para o juiz julgar? Não. Mas a lei diz, o juiz pode voltar atrás. Esse voltar atrás é, ele mesmo vai julgar o recurso. Porque ele fala assim, ó, eu decidi, ele recorreu, eu estou revendo a minha posição e volto atrás. Então foi ele que julgou o quê? O recurso. Diante de qual efeito? O efeito regressivo. Todos os recursos têm isso? Não. Alguns têm, outros não. E naqueles que não têm, mesmo que o juiz concordasse com o recurso, ele não pode voltar atrás, decisão dada, processo segue. Quando não tem efeito regressivo, ele não pode se retardar. Tranquilo isso, gente? Moleza? Efeito diferido. Esse aqui é bem fácil, gente. Tem muitas vezes que nós vamos ter 2 recursos de várias partes dentro, e aí isso remete ao que a gente viu na semana retrasada, sobre os recursos independentes e os recursos dependentes. O normal é que os recursos sejam julgados de maneira independente. Só que pode ser que o recurso seja
dependente do outro. Se o recurso é dependente do outro, vai ter uma ordem de julgamento quando eles forem julgados? Vai. Primeiro você vai julgar o recurso principal e depois julgar o recurso, o adesivo, ou o recurso dependente aqui. Então você vai ter na ordem de julgamento um efeito diferido. O que significa diferido, gente? Adiado, né? Significa você adiar. Então você tem uma ordem. Você vai julgar um recurso e depois você vai julgar o outro recurso. Então tem uma ordem de adiamento. Porque quando os dois recursos são independentes, eles devem ser julgados ao mesmo tempo dentro da decisão. Ele não pode analisar um e o outro, ele vai analisando os dois ao mesmo tempo, construindo ali uma lógica, né? Vamos supor que as duas partes recorram em sentidos opostos, ele tem que responder os dois ao mesmo tempo, refutando um ou refutando os dois. Quando tem o diferido, julga primeiro o principal e depois o dependente, se julgar o dependente, né? Pode ser que tenha um vício aqui que nem julgue o dependente. E aí, por último, efeito obstrutivo. E o interruptivo. Então, imagina, né? Mas vamos para o obstrutivo e volta no interruptivo. O obstrutivo significa o quê? Significa aqui que quando tem uma sentença e tem uma apelação, se a apelação anular... Não é desobstrutivo, não? É, desobstrutivo. Eu já peguei o livro aqui para ver se eu escrevi errado. Quando a apelação anula a decisão, o normal é que remeta o processo para a vara. Remete o processo para a vara. Só que, e se o processo estiver pronto para julgar? O tribunal pode, desde logo, julgar o processo, sem voltar para a vara? Porque se voltar para a vara, pensa bem, anulou a sentença, volta para a vara, vão ser realizados todos os atos aqui, dada a nova sentença. Vai caber o que dessa nova sentença? Novo recurso, que vai demorar para chegar no outro tribunal. Então, se o processo estiver pronto para julgamento, isso significa que o anulou, mas não precisa refazer atos. Não é um vício de citação que tem que voltar lá. Vamos supor que é um vício somente da decisão em si. Está mal fundamentada, ou tem uma ilegitimidade passiva. Anula isso e o processo reabre. Se estiver pronto aqui, o tribunal pode desde logo julgar o mérito do processo. E por quê? Porque a apelação terá desobstruído o vício. Qual vício? O vício que tinha naquela sentença. Vamos supor que foi uma sentença não fundamentada. Qual que é o vício? A não fundamentação. Então você recorre e fala, tem que anular essa sentença. Retira o vício. Qual que é o vício? A mal fundamentação, a má fundamentação. Aí o processo está aberto lá e pronto, não precisa mais ouvir ninguém, não precisa produzir prova, não precisa de nada. Devolve para o primeiro grau ou julga? O processo está desobstruído para que se realize o julgamento aqui. Então, pelo efeito desobstrutivo, é autorização para que o tribunal julgue diretamente o mérito quando ele anular a decisão, sem precisar devolver para o primeiro grau. Não ocorre sempre, é excepcional. A gente vai voltar a falar sobre isso, que é chamada de teoria da causa madura, quando falarmos de apelação. Foi? Mas nesse caso, as partes teoricamente não perderiam uma Instância? de recorrer a quem? Eles perdem a instância, só que eles ganham na eficiência, né? Quanto tempo demoraria para julgar de novo? Volta para o primeiro grau, julga, recorre de novo, volta. Isso aí demora 6 meses se for rápido, mas talvez 1 ano, né? Então você vai sopesar
o duplo grau de jurisdição, que perde uma jurisdição, com a eficiência, economia processual, celeridade. Aí você faz essa Mas a parte ponderação. prejudicada tem algum meio que ela possa... Não, acabou. O acabou que eu digo assim, cabe recurso ao STJ? Cabe, mas você vai ter que achar fundamento de lei federal. E não vai ter nenhum recurso como apelação, você tem direito à apelação. E aí o último aqui, efeito interruptivo. O que é o efeito interruptivo? Ele é próprio dos embargos. O que significa isso? Se você interpõe embargos de declaração ou de divergência, ele é um recurso alternativo. O que significa isso? Se sai uma sentença, o normal é que caiba a apelação em 15 dias. Só que embargos a gente vai estudar ele mais para frente e ele é um recurso para esclarecimento. Eu quero tirar aqui algumas dúvidas com o juiz. E se eu quero tirar umas dúvidas com o juiz, eu posso apelar? Se eu tenho dúvidas sobre a decisão? Se eu tenho dúvida, eu não consigo apelar. Então, em 5 dias, eu vou poder embargar. E aí você está lendo a sentença e não está entendendo. Você consegue fazer a apelação? Não. Então, eu vou embargar. Quando eu embargo, o simples protocolo dos embargos nos 5 dias interrompe o prazo da apelação. O que significa interromper o prazo da apelação? Interromper é quando ele voltar a contar, vai contar do zero. Então, eu pedi esclarecimentos para o juiz vai ter que decidir de novo, e quando ele decidir de novo, eu vou ter novos 15 dias para o quê? Para interpor a minha apelação. O 1026 vai falar, a interposição dos embargos interrompe o prazo do recurso principal. Qual que é o recurso principal aqui? Nesse caso seria a apelação, tem 15 dias para reapelar. Como eu interpus os embargos, esses 15 dias, eles contam? Não. Fica interrompido o prazo. Quando ele me esclarecer sobre as minhas dúvidas, aí eu vou ter novos 15 dias. Eu não perco nenhum dos dias, nenhum dos 5 dias aqui em relação a isso. Nesse tempo, se ele demorar 2 meses para me responder, não está contando prazo nenhum. Para que eu não tenha dúvida entre um recurso e outro, eu posso usar os 2 recursos, primeiro os embargos e depois o recurso principal. Enquanto isso, qual que é o efeito que me protege para não perder prazo? O efeito interruptivo. A interposição dos embargos interrompe o prazo do recurso principal. Tranquilo isso, gente? Alguma dúvida sobre os efeitos? Ou foi bem fácil hoje? Eu já esqueci de tudo. Já esqueci de tudo? Vamos lá. Resumo sobre a apelação. Sinceramente, né? Professor, Oi. tem alguns alunos que não puderam vir à aula hoje, que estão perguntando se podem mandar os ou escanear. Pode ser.